Então eu inicio essa introdução tratando do conceito de depressão. Então vamos lá. A depressão, ela costumava ser vista e talvez ainda seja vista dessa forma por muitas pessoas, por muitos pesquisadores, como algo que não pode ser observado, ou seja, é latente, né? Mas que está presente ali no indivíduo. O indivíduo tem alguma coisa que a gente pode chamar de depressão e essa coisa ela dá origem, né, a uma diversidade de sintomas. Só que atualmente, e aí volto lá ao trabalho do Eco, né, que foi meu coautor no artigo sobre validação de instrumento, atualmente ela é entendida como uma interação de diversos sintomas, e aí a gente precisa entender quais sintomas, né? Se é uma interação de diversos sintomas, quais sintomas que interagem para formar um quadro depressivo. Então o Eco ele tentou analisar isso em um trabalho dele de 2017, e o que ele fez? Ele pegou vários instrumentos que são entendidos como medidas de depressão e foi olhar quais sintomas esses instrumentos avaliavam. E ele observou que há mais de 52 sintomas, né, entre 7 instrumentos, e 7 instrumentos são uma pequena parcela dos instrumentos que existem para avaliar a depressão. E só considerando esses 7 instrumentos, ele encontrou uma diversidade de 52 sintomas. Só que ele encontrou pouca sobreposição entre os sintomas. Então, tinha um instrumento que avaliava apenas um desses 52 sintomas, né? Aí, talvez eu tenha exagerado, mas assim, tem alguns instrumentos que avaliavam uns poucos sintomas dessa lista aqui. Outros avaliavam mais sintomas. E podia ter instrumento que nem avaliavam os mesmos sintomas. Então, é algo assim, quando a gente olha o conceito de depressão e tenta entender o que é ela, a gente percebe que há muita incerteza ainda sobre quais são esses sintomas que formam a depressão. Então, a depressão, de maneira geral, é algo complexo da gente entender e dizer o que é atualmente, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico do transtorno depressivo maior, que é um transtorno mais comum, né, na população, apesar de existir outros, e que existe um instrumento que foi criado especificamente para avaliar esse transtorno, que é um instrumento que eu utilizo na minha pesquisa, na parte empírica da pesquisa, que é o PHQ-9. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre esse diagnóstico do transtorno depressivo maior. Aí eu reforço para vocês que esse diagnóstico ele é feito com base nas orientações da Associação Americana de Psiquiatria. Vai haver outros transtornos depressivos, né, outras nomenclaturas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas, como comumente eu acredito que talvez o responsável mesmo seja o psiquiatra, né, pelo diagnóstico da depressão, as recomendações da Associação Americana de Psiquiatria são o documento base assim, para esse diagnóstico e o mais utilizado. Então vamos lá, porque a gente escuta falar muito sobre depressão. Geralmente, quando se fala sobre depressão, está se falando sobre esse transtorno, mas pouca gente entende como esse diagnóstico é feito. Então, como ele funciona? Nós temos 9 critérios de sintomas, que são esses que estão aqui, ó. Humor deprimido, anedônia, que é a redução na capacidade de sentir prazer ou incapacidade de sentir prazer, cansaço, apetite alterado, se sentir mal consigo mesmo ou fracassado, problemas para dormir, né? Agitação ou lentidão, ideação suicida, problema de concentração. Esses são 9 critérios que são avaliados nas pessoas. E se a pessoa tiver 5 desses critérios, tá vendo aqui 5? E precisa que um dos 5 seja ou humor deprimido ou anedônia, ela está já com um caminho andado para receber esse diagnóstico de depressão. O que mais precisa ser olhado? Né? Os critérios adicionais. Esses sintomas eles precisam estar presentes por pelo menos 2 semanas.
precisam envolver um sofrimento clinicamente significativo ou um comprometimento funcional. E esses sintomas eles não podem ser explicados por outras causas. Por exemplo, o uso de drogas. Aí eu vou afastar aqui rapidinho a tela, que eu vou mostrar algo interessante para vocês, algo um pouco discutido, é o que eu aprendi com o Akon também, é que, veja só como um diagnóstico de um transtorno depressivo pode variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, digamos que um indivíduo ele tenha esses 5 sintomas aqui. Então, ele pode ser diagnosticado com depressão, né? Desde que ele atenda esses critérios adicionais. Mas veja como esse diagnóstico pode ser feito também em outro indivíduo, mudando-se praticamente quase todos os sintomas. Olha só. Nesse outro caso aqui, o único sintoma que permaneceu, né, daquele primeiro indivíduo para esse, foi a anedônia. Então, a gente pode ter dois indivíduos diferentes, os dois diagnosticados com depressão e com a sintomatologia, né, com sintomas bem distintos. Vou voltar aqui para o modo apresentação para vocês verem a tela completinha de novo.